Graça e paz, meu querido irmão, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou o pastor Sidney Pires, da Igreja Batista da Nova Filadélfia, na PEG. Nós estamos numa imersão poderosa de 40 dias de propósito com Deus, orando, buscando a presença do Senhor, meditando numa palavra todos os dias, num tema cristão poderoso que com certeza estará abençoando a sua vida nesse dia, tá bom? O tema de hoje que nós vamos meditar fala de provações e tentações, tá bom? Então é um tema muito sofrimentos e provações. Muitas pessoas pensam assim, olha, depois que eu me tornar um cristão, nunca mais eu vou passar por sofrimentos e provações. Isso é um tremendo engano. Todos nós passamos por momentos difíceis, sofrimentos e provações. A diferença é que quando Deus está conosco, nós somos consolados, nós somos abençoados, nós recebemos suporte do Espírito Santo, nos guiando, nos mostrando o caminho, abrindo portas, trazendo a provisão. Então muita coisa acontece e aí acontece porque Deus nos consola, nos conforta, tá bom? Então, eu queria meditar um pouquinho sobre esse assunto, sofrimentos e provações. E o texto base está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da vossa fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Então, esse texto base aqui, nós vamos separar mais 3 textos, abordando o assunto de hoje. Então, quando você lê o texto aqui, a gente entende que Deus está sempre conosco, amém? E que as provações e sofrimentos vai produzir em nós perseverança. Então as provações podem revelar aquilo que existe dentro de nós. Então, fortalecer a nossa fé, nos ensinar a depender mais de Deus. É muito importante a gente entender isso. Eu separei aqui 3 textos aqui para nós estarmos abordando. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que José, ele passou por muitas provações, mas permaneceu firme, e o Senhor é com ele. Gênesis 39, 2 vai dizer que e o Senhor era com José. José foi preso, foi expulso, foi caluniado, mas Deus o exaltou, tá bom? Então você vai ver que Davi enfrentou muitas perseguições, Jó perdeu quase tudo na sua vida, E aí você vai ver Jó falando assim, olha, eu sei em quem tenho crido. Olha só que coisa linda. Que por fim vai se levantar ao meu favor. Tá bom? Você vai ver Jó no final do livro dizer assim, olha, eu te conhecia só de ouvir falar. E agora os meus olhos te veem. Que coisa linda, né? Foi fiel, passou por uma aprovação, um sofrimento terrível. Mas foi fiel e Deus o honrou. E Deus restituiu de forma dobrada tudo aquilo que ele tinha. Então os discípulos enfrentam tempestades. Os próprios discípulos de Jesus enfrentaram várias tempestades. Porém, em todos os momentos, Deus continua presente na nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Então a aprovação pode ser dolorosa, mas Deus pode usá-la para produzir maturidade, perseverança e crescimento espiritual na nossa vida. Tá bom? O primeiro texto que nós vamos abordar aqui, amém? É em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Olha o que Paulo fala. Olha, Paulo não está dizendo que devemos gostar do sofrimento. Ele não está falando assim, olha, você precisa gostar do sofrimento. Sofrimento é bom, Sofrimento não é bom. Provações não é bom, sofrimento não é bom. Ele está ensinando que Deus pode transformar momentos difíceis na nossa vida em instrumento de crescimento para a nossa vida. A tribulação produz perseverança. A
perseverança produz experiência, e a experiência fortalece a nossa esperança. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você estiver passando por uma prova, não pergunte somente por que isso está acontecendo comigo. Pergunte também o que Deus quer produzir em mim através dessa situação. Tá bom? O segundo texto que nós vamos abordar aqui a respeito desse assunto está em Salmo 34, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Existem momentos que o sofrimento nos faz sentir sozinhos. Parece que ninguém está perto, parece que Deus também desistiu de nós, e não é isso, né? A Bíblia afirma que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Olha só o texto que nós lemos. Amém? Deus não se afasta quando nós choramos. Ele não despreza nossas lágrimas, não ignora nossas dores. Você pode, de repente, estar passando por momentos de choro, de dor, mas entenda uma coisa, Deus está aí, né, presente. No momento que você se volta para Ele, Ele está aí para te consolar, te ajudar, para te socorrer, para te sustentar com a sua destra fiel. Então o sofrimento pode nos fazer sentir que Deus está distante, né? Parece que está omisso, mas isso não é verdade. A palavra garante que Ele permanece perto, tá bom? Então se hoje seu coração está quebrantado, não fuja da presença de Deus. Leve sua dor para Ele. Ore a Deus. Se prostre diante do Senhor. Ore mesmo quando não encontrar palavras. Chore diante do Senhor. Continue confiando mesmo sem entender. Amém? Você pode não estar entendendo hoje, mas depois você vai entender. Tá bom? Então a aprovação não é o fim da história. Não é o fim da história. 1 Pedro, o terceiro texto, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Olhe, nem aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Pedro reconhece que podemos passar por momentos de sofrimentos, mas também apresenta aqui para nós uma esperança. Deus mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e nos estabelecerá. Olha que coisa linda. A prova possui um limite, querido, né? O sofrimento não terá a palavra final na sua vida. De repente você está passando por um momento difícil. Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo, tá bom? Então não tome decisões definitivas em momentos temporários de dor. Entenda, né? Continue caminhando. Você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar confiando. O capítulo que você, né, está vivendo hoje não é o capítulo final na sua história. Tá bom? Então, talvez você esteja passando por uma provação que ninguém conhece. Ninguém conhece, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Talvez exista uma luta dentro da tua casa, uma dificuldade financeira, uma decepção, uma perda, uma situação que tem te colocado, né, realmente em situação difícil, né, tem colocado a sua fé à prova. Hoje Deus deseja lembrar que você não está sozinho, que Deus é contigo nesse momento difícil que você está passando. A aprovação não significa que Deus abandona você. Continue firme, continue orando, continue buscando. Quando não entender o processo, confie no Deus que conhece todo o propósito, tá bom? Então, eu aprendo nesse tema de hoje, de sofrimentos e provações, que, né, algumas lições poderosas, que todo cristão pode enfrentar provações. Todo cristão pode enfrentar, qualquer pessoa pode enfrentar sofrimentos e provações. Sofrimento não significa abandono de Deus, significa que Deus está lá também. Amém? Deus pode usar provações para amadurecer sua fé, para te levar a um propósito muito maior. As tribulações produzem perseverança. Deus está perto dos que estão quebrantados. Nós lemos isso no texto. Não devemos permitir que a dor nos afaste de Deus. As provações possuem um limite e não é o capítulo final da tua vida.
tá bom? Isso vai passar, tudo passa, irmão, tudo passa, né? Mas as palavras de Deus não passará, tá bom? Então Deus continua trabalhando, mesmo quando não enxergamos, e nossa esperança está em Cristo Jesus. A prova não terá a provação, o sofrimento não terá a palavra final. A palavra final vem de Deus para a tua vida, tá bom? Então, a palavra, vou repetir para você, a palavra final vem de Deus para a sua vida. Continue firme, continue buscando, continue orando, continue clamando a Deus, continue caminhando para a igreja, continue buscando a presença do Senhor, continue se santificando. Ah, mas tá doendo, pastor. Então é isso aí. Eu sei que tá doendo, né? Tá doendo em você, tá doendo em muitas pessoas estão passando por momentos difíceis também. Você não é o único, tá bom? Mas você vai confiar em Deus e vai prevalecer e você vai dar glória a Deus. Você vai olhar para trás depois e vai falar assim, caramba, que vitória abençoada, que bênção que Deus fez na minha vida. Olha como é que, eu amadureci nesse processo. E aí você vai glorificar o nome do Senhor, tá bom? Romanos capítulo 8, 28 é um versículo apropriado para nós memorizarmos hoje. Olha só, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não são chamados para o seu decreto. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? É difícil entender isso, né? Mas você precisa entender, né? Se você, na verdade, confia no Senhor, tua fé está em Deus, você continua caminhando, fortalecendo tua vida, buscando a presença de Deus, né? Saiba que Deus está trabalhando, né? Porque Deus trabalha por aquele que nele espera. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a maior provação que você está enfrentando nesse momento? Né? E como você tem reagido diante dela? É importante, né? Essa é uma pergunta retórica só para você meditar e refletir sobre isso. Né? O que Deus pode estar ensinando ou produzindo em mim através dessa experiência que eu estou vivendo? Tenho permitido que o sofrimento me aproxime de Deus ou tenho deixado que ele me afaste do Senhor? Tá bom? Então nós vamos orar? Vamos orar? Continue firme, continue clamando, continue buscando a presença de Deus. Amém? Provações, sofrimentos não são agradáveis, mas pode produzir algo precioso em nós, tá bom? Deus não desperdiça nossas lágrimas. Aprenda isso. Deus não desperdiça nossas lágrimas. O sofrimento pode nos ensinar a confiar mais, orar mais, depender mais, permanecer mais perto de Deus. Talvez você não consiga entender o que está acontecendo hoje, mas pode confiar em quem está conduzindo o processo. E eu posso te garantir que Deus nunca perdeu, né, o controle de nada, inclusive da sua vida, tá bom? Então não desista no meio da provação. Continue firme. Deus ainda está trabalhando em teu favor, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dessa pessoa que chegou até aqui, que está orando conosco. Eu não sei o que ela está vivendo dentro da sua casa, família, ó Deus, no seu casamento, no seu dia a dia, na sua vida financeira, emocional. Ó Deus, mas eu sei de uma coisa, Senhor, Tu és o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Ó Deus, e as provações e os sofrimentos são uma realidade, Senhor, mas uma realidade maior é que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus, Tu és a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos por terra, Senhor, todo sentimento, todo pensamento de fracasso, de derrota. Ó Deus, pensamento que leva a retroceder, a voltar atrás, a desistir. Em nome de Jesus, nós vamos continuar firmes. Ó Deus, mesmo diante das provações e dos sofrimentos, em nome de Jesus, porque eu sei, ó Deus, que assim como o Senhor deu vitória a José, assim como o Senhor deu vitória a Davi, assim como o Senhor deu vitória a Jeremias, assim como o Senhor deu vitória a Jó, ó Deus, assim como o Senhor deu vitória ao teu filho Jesus, que foi na cruz do Calvário e disse: está consumado, ressuscitou no terceiro dia, e hoje nós estamos aqui firme e forte, porque ele foi vitorioso. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo, meu Pai. Apresentamos os nossos pedidos pessoais, pedidos, Senhor, meu Deus, de família, da nossa família, pedido, Senhor, para a nossa igreja. Eu creio que o Senhor é o Deus que atende, os teus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir o clamor.
Ó Deus, e a oração feita nesse lugar, meu Pai, que o Senhor possa estar atendendo, que o teu nome seja glorificado em cada resposta, em cada milagre, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique firme. Amém. Porque o sofrimento e as provações não é o capítulo final na sua vida. Quem determina isso é Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, fique em paz, que a mão do Senhor esteja te conduzindo e te abençoando em todos esses dias, em nome de Jesus, amém?